Vou falar bem a verdade pra vocês em relação ao Corinthians, tá? É impressionante o que sai de notícia, né, cara? Todo dia sai uma notícia diferente, né? Que o Vitor Pereira já disse não, agora que o Vitor Pereira disse sim, e agora que o Vojvoda já tá fechado, tá? Eu falo Vojvoda, eu falava Vojvoda antes, mas o presidente do Fortaleza ontem me corrigiu. É Vojvoda. Então, cada um fala uma coisa, tá uma loucura, já né? vai aprendendo, Já vai aprendendo ano que vem. Pois é, rapaz, assim, se é que a gente pode falar alguma coisa, vamos lá. O Duílio, ele tá fazendo de tudo, já falei inúmeras vezes pro Vitor Pereira ficar. Só que isso aí tem um limite. Qual que é o limite? Eles terem conseguido colocar o Corinthians à fase de grupos da Libertadores, e matematicamente está. Matematicamente está. Então, o objetivo foi traçado, foi... Agora, qual que é... Eu não gosto de usar muito esse termo, mas qual que é, entre aspas, a desculpa agora que a diretoria vai dar para postergar um pouco mais a decisão do Vitor Pereira para poder comunicar para a fiel torcida? O objetivo ainda não terminou. Queremos o vice-campeonato, porque aí é mais dinheiro e pipipipipipipipi. A grande verdade é que a própria direção entende que não dá para esperar até a última rodada do Campeonato Brasileiro. Não dá. A gente pode até tentar colocar o Roberto de Andrade, que recentemente deu uma entrevista coletiva bem rápida falando sobre a arbitragem, destruiu a arbitragem, pediu a demissão do CNM, e eu concordo com ele, a arbitragem horrorosa, prejudicou muito o Corinthians na temporada, assim como prejudicou o Santos e outros times do Brasil. Se bem que ontem foi pênalti do Balbuena mesmo, não tem problema, depois a gente debate sobre isso aí. O meu ponto o torcedor corintiano, quando espera que a gente entre no ar, ele torce para que a gente possa ter a resposta logo. A gente não tem a resposta. Não há resposta, né, sobre a decisão do Vitor Pereira. O que a gente sabe é que vários jogadores vão sair na próxima temporada. Ramiro não deve ter o seu contrato renovado. Xavier não vai ter contrato renovado. Bruno Melo vai embora. Robson Bambu vai embora. Então a folha salarial vai dar uma enxugada. E o Corinthians, de fato, vai atrás de alguns jogadores. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. O Fábio Santos ainda não renovou o contrato dele, mas ele vai renovar até o fim da próxima temporada e aí vai encerrar a carreira. O Corinthians está atrás do Bidu, lateral esquerdo que passou pelo Guarani, chamou a atenção no Campeonato Paulista dessa temporada, foi pro Cruzeiro. Santos queria ele, não conseguiu a contratação, então o Corinthians largou na frente na contratação porque o jogador se mostrou muito ansioso na esperança de jogar no Corinthians, que é um grande clube sem dúvida alguma. Então, lateral esquerdo Bidu, o Corinthians está muito próximo de conseguir fechar a contratação do Pedro Raul. O jogador não quer voltar pro Japão, falou aqui no Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes, quer ficar por aqui, e o Corinthians teria que desembolsar uma bela de uma grana. A gente tá falando aí de coisa aproximada aí em 20 milhões de reais. E o Yuri Alberto, cara, é assim, eu acho muito louco isso. A gente deu essa informação aqui há quase um mês. Porque eu conversei com o Duílio recentemente e o Duílio já tinha dado algumas letras. O Duílio não vai ficar abrindo negociação, o que ele vai fazer, o que não vai fazer. Mas há cerca de um mês eu já tinha falado aqui na rádio que... Pra ficar com o Yuri Alberto, que é uma prioridade sim do Corinthians, e não me venham falar que, não estamos pensando nisso agora, estão pensando nisso muito, porque viram que não dá pra perder um cara como esse. Desde 2017 que o Corinthians não tem um centroavante bom mesmo. Porque aí passou Roger, Jonatas, Bozelli e tantos outros, né? O último bom centroavante que passou pelo Corinthians foi o Jô na segunda passagem dele, porque a terceira foi um fiasco, né? Tá mais pesado que um Tempra. Mas o Yuri Alberto, a informação que nós temos é que o Corinthians sim gostaria de abrir mão de porcentagens que tem do Gustavo Mantuan e dar uma compensação financeira além de entregar o Ivan. Que o Corinthians tem uma parcela ainda de Ivan, do Gustavo Mantuan, que estão no Zenit, e teria que dar uma compensação financeira. E o Corinthians está planejando sim uma arquitetura aí financeira para conseguir a contratação de forma efetiva desse jogador. Seria um golaço manter o Yuri Alberto. Não dá pra perder esse cara. Não dá. E outra, com todo respeito, né? O Júnior Moraes tem um contrato longo com o Corinthians, não mostrou absolutamente nada desde que chegou. Teve problemas psicológicos, teve problemas físicos, isso é bem verdade, mas nós conhecemos a bola do Júnior Moraes, né? Não dá nem pra comparar com a bola e potencial de bola, que não tá nem no auge ainda o Yuri Alberto. Então o Corinthians sim tem essa prioridade da manutenção dele. E, atenção, o Corinthians já estuda a possibilidade de vender algum jogador, aí seja do Queiroz, Lucas Piton, Raul Gustavo. Chegou proposta, tchau. Não quer segurar, justamente para cada vez mais conseguir colocar um montante nos cofres para separar uma grana e aí ver quanto que o Zenit vai cobrar. O clube russo pagou mais de 100 milhões de reais a contratação desse jogador. Vai querer vender por quanto, Soler? Exatamente, né? Até por isso que é importante o Corinthians fazer qualquer mecanismo ali que o ajude nessa contratação. Já cede um pouco mais do Mantuan, um pouco mais do Ivan, ver quanto que dá para barganhar no dinheiro, porque hoje... O Yuri Alberto, tirando o Cássio, né? Porque o Cássio já são 10 anos que ele é protagonista do time do Corinthians, mas hoje, depois do Cássio, até pau a pau talvez com o Cássio, o principal jogador da temporada do Corinthians é o Yuri Alberto.
Sem dúvida. Porque o Renato teve problemas de lesões, Muito tempo fora. mas quando ele jogou também, evidentemente jogou bem porque é o Renato Augusto, né? O normal dele é jogar bem. Não, mas se eu tivesse que fazer um balanço aqui, na pedrada. Se você tivesse que eleger os 13 melhores jogadores do Corinthians na temporada, pra mim serve de discussão, mas pra mim Cássio, Yuri Alberto e Renato Augusto, mas me arrisco a dizer que talvez no lugar do Renato Augusto o Roger Guedes. Sim. Até pelos números de assistências, de gols marcados, minutagem, um jogador que pouco se machuca, pouco fica fora. É que o Roger Guedes muitas vezes passa de forma despercebida, né? Mas ele é um jogador de suma importância. Mas o que o Cássio fez também, o credencia a jogar mais uma Copa do Mundo, né? Nem que seja como terceiro goleiro. É que do outro lado tem um Everton, que é um absurdo também, né? A seleção brasileira tá bem servida de goleiro também, mas não seria nenhum absurdo o Cássio estar de novo na convocação como o terceiro goleiro da Copa.